Você já parou para pensar no poder invisível que governa a sua vida? Não é o governo, não é o mercado, não é o seu chefe. É a sua mente. Bob Proctor costumava dizer com uma clareza imbatível: se você consegue ver na sua mente, você pode segurar na sua mão. Pare por um momento e reflita. O que você tem alimentado dentro da sua mente? Porque é exatamente isso que está moldando a sua realidade. Proctor não falava de motivação barata. Ele falava de uma ciência exata. A mente humana opera por leis, assim como a gravidade. E se você aprender a usar essas leis, tudo pode mudar. Muitas pessoas vivem no piloto automático, achando que são vítimas do destino. Mas Bob nos mostrou outra verdade. Você cria sua realidade pelos pensamentos que escolhe manter. A maioria das pessoas não escolhe o que pensa. Elas vivem reagindo ao que acontece. Mas a mente, quando treinada, se torna a ferramenta mais poderosa do universo. Pare e observe os seus resultados. Eles não mentem. Eles mostram exatamente o que está acontecendo dentro de você. Proctor dizia: os resultados nunca mentem. Se você quer mudar sua vida, comece mudando seus paradigmas. E o que são paradigmas? São programas mentais, crenças profundas, muitas vezes invisíveis, que comandam tudo o que você faz, desde como você se veste até o dinheiro que você ganha. E aqui está a verdade, que poucos têm coragem de dizer. Você não precisa saber como. Você precisa decidir o que quer. O universo responde à clareza com um movimento. Bob falava: decida o que você quer e depois apenas decida. Parece simples, não é? E é, mas não é fácil, porque decidir exige fé. Fé em você. Fé no invisível. Talvez neste momento você esteja enfrentando dificuldades. Talvez a vida esteja dura. Mas se há uma coisa que você pode controlar, é o que pensa. E isso, meu amigo, muda tudo. Comece agora. Respire fundo. Decida que a partir de hoje você vai assumir o controle da sua mente. Vai proteger seus pensamentos como quem protege uma joia rara. E se você está sentindo o poder dessas palavras, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Porque quando uma mente se abre, o mundo inteiro se transforma. Bob Proctor dizia com convicção: você não é responsável pelos pensamentos que foram plantados em sua mente, mas é totalmente responsável por removê-los. A maioria das pessoas vive sob o domínio de crenças herdadas, programações antigas que foram passadas pelos pais, professores, religiões e pela sociedade como um todo. E o mais impressionante, elas nem sabem disso. Vivem repetindo padrões, trabalham duro, mas nunca saem do lugar. Ganham dinheiro, mas perdem tudo depois. Tentam mudar de vida, mas acabam voltando sempre para o mesmo ponto. Por quê? Porque seus paradigmas, esses conjuntos de crenças enraizadas, estão no comando. Eles são como um sistema operacional rodando por trás de tudo. E se você não muda esse sistema, nada muda. Bob Proctor dizia: se você quer mudar sua vida, precisa mudar de dentro para fora. É a única forma. A mudança verdadeira nunca acontece de fora para dentro. Mas como mudar esse sistema invisível? O primeiro passo é a consciência. Você precisa observar os seus resultados. O quanto você está ganhando? Como está sua saúde? Como estão os seus relacionamentos? Eles são apenas o reflexo do que está acontecendo no seu interior. O segundo passo é a decisão. Mudar exige uma decisão firme, não uma decisão morna, mas uma decisão que grita: eu não aceito mais viver assim. Essa decisão tem o poder de quebrar anos de condicionamento. E o terceiro passo é a repetição consciente. É isso mesmo. Não existe milagre, existe repetição.
Você precisa inundar sua mente dia após dia com as ideias que deseja gravar no seu subconsciente. Afirmações, visualizações, leitura constante, audição de conteúdos poderosos, tudo isso não é luxo, é necessidade. Você está reprogramando sua mente para uma nova realidade. Proctor usava uma frase direta: a repetição é a mãe do aprendizado. Se você repetir o novo paradigma com intensidade e emoção, ele se tornará seu novo normal. Você pode estar pensando, mas eu já tentei tantas vezes. Sim, e é por isso que esse vídeo está aqui, para lembrar você de tentar do jeito certo, com intenção, com clareza, com persistência. Nada muda da noite para o dia, mas tudo começa a mudar no momento em que você muda por dentro. Então aqui vai um desafio. Escolha uma afirmação hoje, uma só. Escreva, repita, visualize. Viva essa afirmação como se ela já fosse real. Faça disso uma disciplina. E lembre-se, o mundo não vai acreditar em você até que você acredite primeiro. Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, escreva nos comentários: eu estou assumindo o controle. Assim, você não apenas declara sua decisão, mas inspira outros a fazerem o mesmo. Bob Proctor costumava dizer algo que, para muitos, parecia estranho à primeira vista. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é, o que você vibra. A mente racional tenta entender isso apenas com lógica, mas essa é uma verdade que só se compreende com consciência expandida. Tudo no universo vibra. Tudo, inclusive você. E o que determina a sua vibração é o que você sente, não apenas o que pensa. Porque, veja, um pensamento gera um sentimento. E esse sentimento produz uma vibração. E é essa vibração que comunica ao universo o que você está pedindo. Muitas pessoas passam a vida inteira dizendo que querem prosperar, que desejam uma vida melhor, mas por dentro estão cheias de medo, escassez, raiva, frustração. Elas vibram o oposto do que dizem querer. E é isso que acabam atraindo: mais escassez, mais obstáculos, mais frustrações. Bob explicava: seu corpo está num estado vibracional constante, e essa vibração é uma frequência. O que está em harmonia com essa frequência será atraído para a sua vida, quer você perceba ou não. Pense como um rádio. Você não ouve todas as estações ao mesmo tempo. Você sintoniza uma frequência específica. E só então começa a ouvir o que está naquela estação. A vida funciona assim. Você não atrai oportunidades aleatórias. Você atrai aquilo que vibra na sua frequência interior. Por isso a chave é mudar sua vibração. E isso começa, de novo, por dentro. Pare de esperar que o mundo melhore primeiro. Mude a sua frequência e o mundo vai se reorganizar ao seu redor. Pessoas, ideias, portas e caminhos começam a surgir. Não é mágica, é ciência espiritual. Bob era incisivo. Você quer mudar sua vida? Mude a vibração em que você está. Tudo ao seu redor vai responder a isso. Mas atenção, mudar sua vibração exige presença. É estar consciente dos seus sentimentos a cada instante. É não se deixar levar pelo medo, pelo pessimismo, pelo que os outros dizem. É escolher, momento após momento, vibrar em direção à sua visão mais elevada. Por isso, aqui vai uma pergunta para você refletir agora. O que você está sentindo neste momento? Essa emoção, não o que você diz, não o que você pensa, mas o que você sente. Essa é sua frequência. É ela que está moldando o que vem a seguir na sua vida. Se essa mensagem está mexendo com sua vibração, deixe um coração nos comentários. E compartilhe com alguém que precisa subir a frequência, porque juntos, em vibração mais elevada, podemos criar realidades extraordinárias. Bob Proctor sempre dizia: se você consegue ver com clareza na sua mente, você pode segurar com as mãos. Essa frase não é apenas inspiradora,
é um princípio espiritual poderoso. Porque tudo, absolutamente tudo o que existe hoje, foi antes criado na mente de alguém. Olhe ao seu redor. A cadeira onde você está, o celular ou o computador por onde me ouve, tudo começou com uma imagem mental. E da mesma forma, sua vida futura já existe, neste exato momento, como um esboço dentro de você. A pergunta é: você tem clareza dessa imagem? Bob explicava que sua vida só começou a mudar de verdade quando ele criou com total nitidez a imagem do homem que queria ser. Não era apenas desejar ser rico. Ele se via rico. Ele sentia como era ser próspero. Ele visualizava os lugares onde queria estar, os cheques que queria assinar, os livros que queria escrever, o palco onde falaria para multidões. E mais importante, ele agiu como se isso já fosse real. Não se trata de fingir, é sobre entrar na frequência da imagem. Você não vive do lado de fora para dentro. Você vive de dentro para fora, ele dizia. A maioria das pessoas espera ver uma prova no mundo externo antes de acreditar. Bob fazia o contrário. Ele acreditava primeiro, sentia com intensidade e o mundo começava a se moldar àquela visão. É por isso que ele reforçava tanto. Você precisa formar uma imagem clara da vida que deseja. Não uma imagem vaga, não um desejo solto, mas uma visão detalhada, com emoções, cores, cheiros, sons e sensações. Porque quanto mais vívida essa imagem for dentro de você, mais forte será a frequência que você emite, e o universo começa a responder. Bob costumava perguntar aos seus alunos: você sabe o que quer? Você consegue descrever sua vida ideal em detalhes? Ou você está apenas esperando as coisas melhorarem sozinhas? Essa é uma pergunta que pode mudar destinos. Então, eu pergunto agora para você. Se você tivesse certeza de que tudo é possível, como seria sua vida daqui a 1 ano? Feche os olhos e responda com o coração. Porque essa é a imagem que você precisa alimentar, todos os dias. E quando essa imagem estiver clara, quando ela estiver viva dentro de você, você vai sentir uma força que não sentia antes. Você vai levantar da cama com propósito e vai começar a viver em direção a ela, como se ela já estivesse acontecendo. E sabe o que é mais incrível? A vida começa a responder. Pessoas aparecem, ideias surgem, oportunidades batem à sua porta. Não porque é mágica, mas porque você finalmente passou a operar na frequência daquilo que deseja. Se isso tocou o seu coração, escreve nos comentários: eu o vejo. Esse simples gesto pode ser o primeiro passo para transformar sua visão em realidade. E lembre-se, alguém que você ama pode estar precisando dessa mensagem agora. Compartilhe este vídeo com quem precisa reativar o poder da imaginação. Você já se sentiu como se estivesse travado? Como se algo dentro de você sabotasse seus sonhos, mesmo quando você sabe o que fazer? Bob Proctor chamava isso de o inimigo invisível. E esse inimigo tem nome: paradigma. Um paradigma é um conjunto de hábitos, crenças e padrões automáticos que controlam a sua vida. Não importa o quanto você pense positivo, leia livros ou assista vídeos inspiradores, se o seu paradigma estiver programado para escassez, medo ou limitação, ele sempre vai puxar você para trás. Bob dizia: seu paradigma é como o termostato de uma casa. Se está programado para 20 graus, não importa se abrir a janela e entrar ar quente, o sistema vai trabalhar para voltar aos 20 graus. É por isso que tanta gente melhora por um tempo, mas depois volta ao ponto de partida. Ganha dinheiro e perde.
Começa um projeto e desiste. Tem um sonho, mas nunca realiza. Não é falta de inteligência, não é azar, é paradigma. E aqui está a parte mais assustadora. Seu paradigma foi formado sem a sua permissão. Na infância, você foi programado com crenças dos seus pais, da escola, da sociedade, da religião, da televisão. Você ouviu frases como: dinheiro não cresce em árvore. Você precisa sofrer para vencer. Isso não é pra gente como a gente. E o pior, você acreditou. Porque era criança, e crianças não questionam, elas absorvem. Bob Proctor entendeu isso depois de anos de estudo e autodescoberta. Ele dizia: você não precisa consertar sua mente. Ela não está quebrada, mas precisa reprogramar seu paradigma. É como trocar o sistema operacional do seu cérebro. Sair da escassez para a prosperidade, do medo para a confiança, da sobrevivência para a criação. Mas atenção, isso não acontece apenas com informação. O paradigma só muda com repetição constante e emoção intensa. Você precisa bombardear sua mente todos os dias com a imagem da vida que quer viver. Precisa falar, sentir, agir, imaginar, escrever, visualizar, como se já fosse real. É por isso que Bob falava com tanta força. Você não muda sua vida só ouvindo. Você muda agindo contra o velho paradigma até que ele quebre. Sim, vai parecer estranho no começo. Sim, você vai se sentir desconfortável. Mas esse desconforto é o sinal de que você está saindo da velha programação. E sabe o que acontece quando você insiste, mesmo com medo? A velha versão de você começa a desaparecer. E a verdadeira, poderosa e ilimitada versão começa a emergir. Então, aqui vai um desafio. Pegue papel e caneta. Hoje, escreva como você vive, sente e pensa daqui a 12 meses com o novo paradigma. Depois, leia em voz alta, todo santo dia. Sinta como se já fosse verdade. Se você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma. E se essa parte da jornada tocou você, escreva nos comentários. Eu estou reprogramando meu paradigma. Isso não é só um comentário, é uma decisão. E não guarde essa chave só para você. Compartilha com alguém que precisa quebrar o ciclo. Pare e pense por um segundo. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante, mas deixou para depois? Quantas vezes sentiu um impulso de agir, mas a dúvida venceu? Quantas oportunidades você deixou passar por medo de errar? Bob Proctor dizia com todas as letras: as pessoas fracassam não por falta de talento, mas por indecisão. E ele não falava isso da boca para fora. Ele viveu isso. Quando Bob decidiu largar seu emprego comum e ir atrás da liberdade financeira, ele não tinha garantias. Ele não sabia como. Ele só sabia que precisava decidir. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta. A decisão vem antes do caminho. Não é quando tudo está claro, é quando você diz sim, mesmo sem saber como. A maioria está esperando segurança antes de agir. Mas segurança vem depois da decisão, nunca antes. Bob ensinava que o poder da decisão é a faísca que ativa a lei da atração. É quando você decide com firmeza que o universo começa a conspirar. Mas atenção, decisão não é desejo, não é eu quero, não é seria legal. Decisão é compromisso com ação. É cortar o plano B, é queimar as pontes e seguir só com o plano A. E ele dizia, quando você toma uma decisão verdadeira,
tudo começa a se mover. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, recursos vêm, mas nada acontece até que você decida. Isso exige coragem, porque o mundo vai dizer: espere mais um pouco, seja realista, tenha certeza antes de agir. Mas a realidade é construída por quem decide agir sem certeza. Foi assim que Bob construiu seu império. Foi assim que ele transformou a vida de milhões. E agora a pergunta que fica é: o que você precisa decidir hoje? Não amanhã, não quando tiver dinheiro, não quando tudo fizer sentido. Hoje. Nos comentários escreva: hoje eu decido. E não importa o que seja, decidir é o primeiro passo para mudar tudo. E se esse ensinamento de Bob Proctor te fez enxergar o poder da sua escolha, compartilhe esse vídeo. Alguém aí fora está preso na indecisão e essa mensagem pode ser o gatilho da liberdade. Bob Proctor era direto. A pobreza é resultado da ignorância, não da falta de oportunidade. E ele dizia isso com autoridade. Bob cresceu sem saber como o dinheiro funcionava. Era endividado, confuso, vivendo um ciclo sem fim de trabalhar e pagar contas. Mas tudo mudou quando ele aprendeu uma coisa que a maioria das pessoas nunca descobre. O dinheiro não é algo que se ganha, é algo que se atrai. Soa-me estranho? É porque nos ensinaram errado. Desde pequenos, ouvimos frases como: dinheiro não cresce em árvore. Quem nasce pobre morre pobre. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas Bob explicava: essas crenças são como vírus mentais que operam no piloto automático. Mesmo quando você está tentando ganhar mais, elas te puxam para baixo, sem que perceba. Ele dizia: você não está programado para a riqueza, está programado para sobreviver. E é por isso que, mesmo quando ganham mais, muitas pessoas continuam pobres. Ganham 5 mil, gastam 6 mil. Ganham 20 mil, vivem no limite. Porque o problema não está na conta bancária, está na mente condicionada. Bob perguntava: quanto dinheiro você acredita que merece? Essa pergunta simples revelava muito, porque a resposta verdadeira não está na boca, está no comportamento. Você se sabota quando tem uma chance? Foge de oportunidades que envolvem dinheiro? Sente culpa quando pensa em ficar rico? Esses são sinais de autoimagem pobre. E Bob dizia: você nunca vai ganhar consistentemente mais do que acredita merecer. Por isso, ele insistia tanto na reprogramação mental. Ler todos os dias, repetir afirmações, se cercar de prosperidade, mesmo que só na mente. Ele vivia dizendo: se você quer mudar seus resultados financeiros, pare de focar no dinheiro e comece a mudar sua imagem interna. Quando ele mudou a dele, tudo mudou. Passou de um cara endividado, limpando pisos, para um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal do planeta. Agora pense com calma. Qual imagem você tem de si mesmo em relação ao dinheiro? Você se vê ganhando bem? Se vê em abundância? Ou ainda sente que isso não é para mim? Escreva nos comentários: eu estou reprogramando minha mente para a riqueza. Só essa frase já começa a virar a chave. E se esse trecho acendeu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa sair da prisão mental da escassez. Você pode ser o canal da transformação dessa pessoa. Bob Proctor costumava dizer algo que parecia estranho à primeira vista: você não tem uma mente, você é mente. O corpo, apenas um instrumento. O espírito, a energia vital. Mas quem comanda tudo é a mente. E aqui está o ponto. A maioria das pessoas vive como se fossem corpos tentando melhorar a vida, quando na verdade são mentes que controlam tudo por trás da cortina. Bob desenhava isso com clareza. Ele dividia a mente em dois grandes sistemas: mente consciente, onde você escolhe, pensa, decide. Mente subconsciente,
onde estão suas crenças, hábitos e emoções. E aqui vem o segredo. O subconsciente não questiona, ele apenas aceita e executa. É como um solo fértil. Plante uma semente de escassez e colherá miséria. Plante uma semente de riqueza e colherá abundância. Bob dizia com firmeza: você deve tomar o controle da mente consciente e começar a alimentar o subconsciente com as ideias corretas. Como? Repetição, emoção e imagem. Ele chamava isso de impressão mental. Quanto mais você repete algo com emoção, mais forte é a marca no subconsciente. E o corpo? Apenas o executor. Seu corpo sempre expressa aquilo que está gravado em sua mente subconsciente. Por isso, a maioria das pessoas tenta mudar os resultados, dinheiro, relacionamentos, corpo, mas sem mudar a causa, que está na mente. É como tentar trocar a imagem do espelho quebrando o vidro. Não funciona. A transformação acontece de dentro para fora. E aqui está a parte espiritual. Bob dizia que a mente é a ponte entre o espírito e o corpo. O espírito é pura energia criadora. A mente é o filtro. O corpo é o canal de manifestação. Você está conectado com algo muito maior. Quando alinha seus pensamentos com essa fonte criativa, tudo muda. Você não precisa lutar. Precisa entrar em harmonia com a lei. As leis universais, as leis da mente, as leis da energia. Bob estudou por décadas essas leis como a lei da vibração, a lei da atração, a lei da perpetuação da energia e repetia: você é um ser espiritual vivendo uma experiência física e está aqui para expandir e criar. Quando você entende isso, você para de se sentir vítima e começa a se tornar criador. Criador da sua realidade, criador da sua riqueza, criador da sua nova vida. Se essa verdade está fazendo sentido para você, comente agora: eu sou mente, eu comando o meu destino. E lembre-se, você tem o poder de transformar vidas ao compartilhar este vídeo. Passe essa mensagem adiante. Imagine poder moldar sua realidade como um escultor molda o barro. Bob Proctor dizia que esse poder não é fantasia, é ciência espiritual. E a ferramenta mais poderosa para isso? Sua imaginação. Ele contava que por anos vivia em escassez, preso em empregos que não gostava, cheio de dívidas, até que conheceu a ideia de que podia visualizar uma nova vida e viver nela antes que ele existisse. Se você pode ver na sua mente, pode segurar na sua mão. Era isso que Bob afirmava com convicção. Mas atenção, visualizar não é apenas sonhar acordado. É criar imagens com clareza, emoção e frequência, até que sua mente subconsciente aceite como verdade. Ele chamava isso de vivenciar o resultado antes de conquistá-lo. É como se você já morasse mentalmente na casa dos seus sonhos, mesmo que ainda esteja num apartamento pequeno. É como se você já se visse como empresário de sucesso, mesmo que hoje esteja começando do zero. Bob usava uma técnica simples e poderosa. Todos os dias, de manhã e de noite, ele visualizava o que queria, sentia como se aquilo já fosse real e repetia afirmações poderosas para gravar isso no subconsciente. Era um ritual sagrado. Ele dizia: você nunca vai ultrapassar a imagem que tem de si mesmo. Mude a imagem e mudará a sua vida. Essa imagem interna é o seu autoparadigma. E ela age como um termostato. Mesmo que você ganhe mais dinheiro, encontrará uma forma de voltar ao velho padrão, a não ser que mude a imagem mental. Bob aprendeu isso com Napoleon Hill, Earl Nightingale e o livro Think and Grow Rich,
que ele leu todos os dias durante décadas. Mas não era só leitura, era uma prática viva. Ele pegava uma ideia, escrevia, repetia, visualizava e vivia como se aquilo já fosse realidade. Você precisa repetir com intensidade o que deseja até que sua mente não aceite mais nenhuma outra possibilidade. E quando sua mente aceita, o universo responde. Faça esse exercício agora. Feche os olhos por alguns segundos e visualize a vida que deseja viver. Veja, sinta, agradeça. Depois comente aqui: eu estou criando minha realidade todos os dias. E se essa mensagem está tocando você, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente disso para mudar de vida. Bob Proctor costumava dizer algo que chocava muitas pessoas. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Essa é uma das verdades mais profundas da lei da atração. E quando ele dizia o que você é, estava falando da sua vibração emocional. Tudo é energia. Isso não é filosofia, é física. E cada pensamento, cada emoção, cada crença está emitindo uma frequência. A grande questão é: em qual frequência você está vibrando neste momento? Se você pensa em prosperidade, mas sente medo de faltar, se você deseja amor, mas sente rejeição, se você sonha grande, mas vibra em dúvida, você está bloqueando aquilo que tanto deseja. Bob explicava isso com uma analogia simples. A mente é como um transmissor e receptor, exatamente como uma estação de rádio. Você não escuta jazz sintonizando na frequência do rock. Do mesmo modo, não pode manifestar abundância vibrando em escassez. Ele dizia: você precisa se alinhar com a frequência daquilo que quer. Seja a vibração daquilo, e isso virá até você. E o que muda a sua vibração? Sentimentos, emoções, estado interno. É por isso que ele enfatizava tanto o uso da imaginação emocionalizada. Visualize com intensidade. Sinta com gratidão. Haja como se já fosse real. E principalmente, mantenha-se nesse estado mesmo quando nada ao seu redor parecer mudar. Esse é o segredo. A maioria desiste no meio do caminho porque ainda não entendeu que a vibração é o sinal que comanda tudo. Bob contava que quando começou a aplicar isso, não via mudanças imediatas. Mas ele persistia, ele se via como uma nova pessoa. E pouco a pouco, o universo começou a responder. Ele não era mais a mesma vibração de antes. E então, a velha vida começou a se dissolver. E uma nova realidade começou a surgir. Pense agora, qual é a emoção que você mais sente no seu dia? Gratidão? Alegria? Confiança? Ou preocupação, ansiedade, frustração? Você está vibrando isso e criando mais disso. Comente aqui embaixo com sinceridade: eu escolho vibrar no que desejo atrair. E compartilhe com alguém que precisa mudar sua energia. Às vezes, um simples vídeo pode ser o gatilho de uma nova vida. Bob Proctor nunca foi contra o trabalho. Na verdade, ele dizia que trabalhar era essencial. Mas o que ele questionava era o tipo de ação que a maioria das pessoas executa. As pessoas estão trabalhando duro em coisas que não desejam, quando deveriam trabalhar com a mente para criar o que realmente querem. Esse era o ponto. A maioria age a partir do medo, da urgência, da falta. Corre, força, luta, tentando fazer a vida acontecer à força. Mas Bob dizia: trabalhe com a mente. Haja de dentro para fora. A verdadeira ação transformadora não nasce do desespero. Ela nasce da clareza, da convicção, da confiança interior. Quando sua mente está alinhada, suas emoções estão elevadas e a ação que você toma é inspirada, fluida, natural, poderosa. Essa ação tem mais impacto em um dia do que semanas de esforço no piloto automático. Bob dava um exemplo prático.
Ele dizia que antes de começar qualquer projeto, ele passava um tempo visualizando o resultado final. Ele se imaginava no palco, sentia a energia, sentia o impacto da sua mensagem. E só então ele começava a agir. A mente dele já tinha vivido o sucesso, antes mesmo da primeira ação concreta. E quando a ação chegava, ela vinha cheia de intenção, propósito, energia certa. É isso que ele chamava de ação inspirada. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei se estou agindo da maneira certa? A resposta é simples. Sinta o que está por trás da sua ação. Se for medo, pressa, comparação, pare. Se for entusiasmo, clareza, direção, siga. Porque o universo responde à intenção, não apenas ao movimento. Bob também dizia: você pode trabalhar o dia inteiro e não sair do lugar, ou pode agir com clareza e transformar sua vida em semanas. Por isso, antes de fazer, pare. Alinhe sua vibração, veja o resultado, agradeça como se já tivesse acontecido. E então, haja. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho agir com inspiração. E se conhece alguém que está se esforçando muito, mas sem resultados, compartilhe esse vídeo. Pode ser a chave que faltava. Bob Proctor dizia com firmeza: você nunca vai ganhar mais do que a imagem que tem de si mesmo permite. Nunca vai conquistar algo que está fora da sua autoimagem. Isso é poderoso e também libertador, porque significa que não é o mundo externo que limita você. É a forma como você se vê internamente. Desde a infância, fomos programados pelos nossos pais, professores, pela sociedade. Recebemos rótulos. Você é distraído, você não é bom com números, você é preguiçoso, você não nasceu para isso. Esses rótulos viraram parte da nossa autoimagem. E a autoimagem é como um termostato invisível. Não importa o quanto você se esforce, se sua mente acredita que você vale pouco, ela vai sabotar qualquer sucesso além daquele nível. Você pode até ganhar mais dinheiro, mas vai perder. Pode até emagrecer, mas volta a engordar. Pode até entrar em um relacionamento incrível, mas sabota e afasta. Por quê? Porque no fundo você não acredita que merece aquilo. Você não se vê daquela forma. Bob foi categórico. Você nunca vai superar a imagem que tem de si mesmo, a não ser que mude essa imagem. E ele ensinava como fazer isso. 1. Clareza de quem você quer ser. Crie uma nova imagem mental. Quem é você no seu auge? Como você anda, fala, age? Como é a sua rotina, seus hábitos, suas decisões? 2. Repetição constante. Visualize essa nova versão todos os dias. Sinta que você já é essa pessoa. Não espere evidências externas. Crie a certeza dentro de você. 3. Haja como essa pessoa agora, mesmo que pareça estranho, mesmo que o mundo diga o contrário. Você está reprogramando o seu termostato interno. Bob explicava: você não precisa se tornar essa pessoa. Você já é essa pessoa. Só precisa remover o que te disseram que você não era. Essa é a verdade que muitos não enxergam. O seu eu verdadeiro já é próspero, abundante, corajoso, capaz. Você só precisa acessar e fortalecer essa identidade. E para isso, ele recomendava: coloque lembretes, afirmações. Cerque-se de pessoas que reforcem essa nova imagem. Evite ambientes que puxem você de volta para o antigo eu. Porque quando sua autoimagem muda, tudo muda. Se esse ensinamento tocou você, escreva nos comentários: eu estou mudando a minha autoimagem. E se quiser ajudar alguém que vive se sabotando sem saber, envie este vídeo. Depois de décadas estudando a mente humana,
a prosperidade e o sucesso, Bob Proctor concluiu algo que poucos têm coragem de afirmar. Você já é tudo o que precisa ser. O que falta é você acreditar nisso. O que te separa da vida que deseja não é o esforço, não é o tempo, não é a sorte. É a falta de consciência do poder que existe dentro de você. Você tem o poder de escolher o que pensar, de mudar sua vibração, de construir uma nova imagem de si mesmo, de se alinhar com a vida que deseja viver. Você não está aqui por acaso. Não está assistindo este vídeo por acaso. Você está pronto. Você está despertando. Bob sempre dizia: o que você procura está te procurando. E quando você estiver pronto para receber, o universo começa a mover tudo a seu favor. E talvez, nesse exato momento, o universo esteja usando estas palavras para te lembrar de quem você é. Não viva mais no piloto automático. Não aceite uma vida comum. Você nasceu para viver em plenitude, em abundância, em propósito. A sua mente é uma usina criadora. E os seus pensamentos estão moldando o seu amanhã agora. A pergunta que fica é: o que você vai decidir pensar, sentir e fazer a partir de hoje? Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Tem uma comunidade inteira de pessoas despertando, crescendo, transformando suas vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários: eu sou o criador da minha realidade. Porque quando você escreve, você afirma, você decide, você manifesta. E como Bob Proctor dizia, quando você muda o que está dentro, tudo ao seu redor começa a mudar.